E hoje eu quero ir um pouquinho mais, né? Como vencer o desânimo? Nós falamos sobre o desânimo e a questão é, muitas pessoas se desanimam por vários motivos. E uma das coisas que nós dissemos foi que uma das causas do desânimo é você botar muita expectativa em algo e esse algo não acontecer. Hã? Então você bota aquela expectativa e não rola. E aí você desanima. E aí você fala, não, agora vai. E desanima de novo. Né? Porém, queridos, nós devemos colocar as nossas expectativas em Cristo Jesus. Amém? Então, tema de hoje, como vencer o desânimo. Então, o desânimo pode ser vencido mediante a fé e a decisão firme do coração de mudar de atitude diante das circunstâncias da vida. Eles, uma coisa bem interessante que eu vou dizer para vocês é o seguinte: uma coisa boa é um negócio chamado frustração, principalmente quando você é criança. A criança ser frustrada é algo tremendo, porque ela vai aprender a lidar com aquele sentimento. E aí então, ela aprende a lidar, a se reorganizar. Um dos motivos que eu percebo de ter tantas pessoas nas drogas hoje é essa falta de habilidade de lidar com frustrações. Nós fizemos trabalho com clínicas de recuperação há um tempo atrás. Eu fiz estágio como psicólogo em clínicas de recuperação. E uma das coisas que eu percebi nesse tempo que nós trabalhamos é falta de habilidade para lidar com frustração. Então o camarada fica na clínica alguns meses. Bom, agora eu estou limpo, ele tem alta. Aí ele sai, chega lá em casa, ele liga para namorada, noiva, mulher, e aí virou ex, e aí então ele se frustra e a primeira coisa que ele faz é voltar para as drogas. Porque não tem habilidade de lidar com frustração. E aí é onde que as pessoas vão ficando desanimadas, os pais ficam desanimados de ajudar, o camarada fica desanimado de querer ajuda de novo e assim vai. Ou às vezes pessoas que, eu não quero casar mais, eu não quero namorar mais, eu não quero... Você vai ver adolescente falando isso. Né? Uma vez uma adolescente de 14 anos chegou para mim e falou assim, pastor, eu nunca mais vou namorar na minha vida, eu não vou casar mais. Por quê? Porque o menino que eu estava namorando e largou e não sei o quê, não sei o quê. Eu pensei comigo, você não vai namorar nunca mais até a semana que vem. Né? O mês que vem, o ano que vem, não sei. Mas há uma frustração. Então essa frustração fez com que aquela moça, aquela menina, se reorganizasse. E aí a questão é que às vezes o desânimo, ele vem porque nós não temos essa habilidade de reorganização. E queridos, a vida, ela é dinâmica. A vida, ela ela corre todo dia, né? Sempre tem coisas novas, sempre tem problemas novos, sempre tem dificuldades novas. E isso é legal, eu particularmente acho isso muito bom. Porque se a vida fosse também toda certinha o tempo todo, era muito chato. Então, Deus, ele nos dá a capacidade de aprendermos. Então, nós nascemos, aprendemos e vamos evoluindo na questão do aprendizado. Por isso que Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque quando eu conheço a Deus e prossigo em conhecer, nós vamos aprendendo que Deus é profundo. E quanto mais nos aprofundamos em Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais a nossa fé aumenta, mais a nossa vida prospera, mais ânimo nós temos. Então, o desânimo ele pode ser vencido mediante a fé, mas uma decisão firme de mudar as atitudes diante de circunstâncias da vida. Eu já vi questão de pessoas que, na mesma família, os filhos criados igual, tiveram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações adversas, porque os pais eram os mesmos.
E aí então um fala, não, eu vou vencer na vida e vou provar que eu não preciso de ninguém. O outro fala, ó, pobre de mim, que fui abandonado, não sou ninguém, não consigo nada. Conheci uma pessoa em São Paulo, quando eu fui pastor lá, né? Família toda desajustada. Começando pela mãe. 5 filhos, um de cada pai, drogada. O irmão mais velho, a irmã número 2, e uma menina do meio entregou a vida para Jesus. 5. E aquela menina, quando ela veio para a igreja, que ela tinha 13, 14 anos. Ela sustentava e guardava, protegia os irmãos mais novos. As pessoas ajudavam ela por causa disso, a igreja ajudava por causa disso. E hoje ela é casada, não sei se já é mãe, mas enfim, nunca entrou para as drogas, nunca entrou pelos caminhos errados. Por quê? Porque decidiu tomar uma atitude diferente. Então, queridos, eu preciso tomar atitudes diferentes, porque se eu tiver as mesmas atitudes sempre, eu vou ter os mesmos resultados sempre. Não tem jeito, não é? Então, Jesus disse que nós devemos ter bom ânimo, mesmo passando aflições, porque Ele venceu o mundo. E aí nós lemos semana passada, e vamos ler agora João 16, 33, que vai dizer isso, tendes bom ânimo, no mundo tereis aflições, não é? Mas, e disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, ou seja, nós teremos dificuldades, mas Jesus venceu, e nós temos a vitória de Jesus, isso é ser mais do que vencedor. Então, se Jesus venceu, nós vencemos porque Ele vencemos. Então, quando tivermos algumas situações, passarmos situações, nós vamos olhar para Jesus e nos animar em Cristo Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de estar em Cristo é a nossa força. As dificuldades da vida, às vezes, pressionam tanto que podem até nos deixar sem fôlego. O desânimo é isso mesmo, aquele estado de prostração, de indisposição, de falta de vigor, ou mesmo de um desapreço pela vida. Não estou afim mais. Eu gosto muito uma palavra que o apóstolo Pio, né, o pastor Pio lá de Curitiba, ele fala assim, no mundo tereis aflições. Aí Jesus disse, olha, mas vocês não são mais do mundo. Então sai do mundo. Vai para o reino de Deus. Viver no reino de Deus. Não é que você está fazendo aí no mundo, se Jesus nos tira do mundo. E aqui não está falando de morte, eu vou morrer, não. Está falando de você literalmente começar a viver a tua vida em Deus. Começar a agir baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que você tem aprendido de Deus, baseado naquilo que você conhece de Deus, crendo no que o Senhor já fez. Porque, irmãos, fé é para agora, fé é para já. Então, quando eu coloco a minha fé em Cristo, a fé é já. O que é para o futuro não é fé, é esperança. Isso é tremendo. É esperança. Então, veja bem, eu creio que Jesus nasceu da Virgem Maria, eu creio que Ele cresceu, que Ele curou os enfermos, expulsou demônios, fez muitos milagres. Eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele me justificou, eu creio que Ele me curou, mas eu não creio que Ele vai voltar. Eu não creio que Ele vai voltar. Pastor, e agora? Meu Deus, quem está vendo vai ver isso pela internet e fala assim, agora Renato desviou. Não, queridos, a volta de Jesus eu tenho esperança. Eu tenho esperança que Ele vai voltar. Porque isso é para o futuro. Se eu tivesse fé que Jesus vai voltar, aí não é fé, ele tinha que voltar agora. Então eu creio na palavra que já é, e tenho a esperança que o Senhor vai fazer. Entendem isso? Então eu tenho fé e tenho
esperança. Jesus vai voltar. Eu espero Jesus. Eu tenho a esperança que Ele vai voltar e que Ele vai nos levar para a glória com Ele em nome de Jesus. Amém, queridos? Entenderam isso? Amém. Então eu preciso compreender isso. Então o desânimo é o quê? Uma condição de abatimento, de tédio, de amargura, de preguiça, sobretudo que deve nos encher de ânimo. E aí então nós temos uma indisposição em algum momento. Mas a vitória de Cristo sobre tudo deve nos encher de ânimo, de disposição para seguirmos os passos de Jesus. Jesus venceu e com Ele nós também vencemos. Então veja que eu não sou um derrotado, eu não sou a vitória minha, não é uma esperança. A minha vitória é real, é hoje, então eu posso crer, eu creio que eu tenho a vitória, porque Cristo já venceu na cruz do Calvário. A vitória é fato consumado, a vitória é o que já aconteceu. Ah, mas eu não estou vendo. Creia na palavra. Então, você se sente desanimado? Você sente com aquela vontade de fazer nada? Constantemente? Então, confira agora. Vamos falar agora sobre algumas atitudes importantes para você vencer esse problema. Mas porque tem gente que está desanimado o tempo todo. Né? Me lembra de novo, eu falei sobre aquela pessoa, né? Aquele desenho, né? O Hard e o leão lá, que é o nome do leão. Que era, ó céus, ó vida, ó azar, né? Não sei se o pessoal aí da minha idade lembra disso. Né? O leão era todo animado, não, nós vamos fazer e tal. E aí a hiena falava assim, não vai dar certo. E aí dava errado, ele falava, eu não disse. Por que, queridos? Porque quando você só vê a coisa errada, vai dar errado. Quando você não consegue vislumbrar uma vitória, uma conquista, você vai estar desanimado, porque eu não consigo ver nada. Então, é desânimo. E quando você não vê, você não tem ânimo para fazer. Agora, quando você tem uma visão, quando você consegue ver, quando você consegue crer naquilo que a Bíblia diz, eu começo a ver a vitória. E quando eu vejo a vitória, eu caminho baseado nela, eu caminho focado nela. Isso me dá ânimo. Eu vou fazer porque o Senhor está comigo. Eu vou lá porque Deus abriu a porta. Eu vou... Você está entendendo, amado? Entende isso? Amém? Então, primeira coisa, reconheça o seu estado de desânimo. Tem gente que está desanimado, quase morto, mas ele não aceita isso. Então, ganhe consciência de que o desânimo pode tornar-se um mau hábito. Aí é que está a questão. Então, ou seja, eu estou tão acostumado a viver desanimado que eu não consigo ver mais nada na minha frente. Eu só vou ver ruim. Isso não vai dar certo. Ou isso só acontece comigo. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa impressionante. Todas as pessoas que reclamam, sempre vai dar errado. Ela fala assim, ó, tá vendo? Não falei que ia dar errado? Eu sabia, eu nem esperava que ia dar certo. Ela vive isso, ela declara isso, então isso vai acontecer. O diabo pega a palavra e faz. Então, para mudar esse status negativo, você precisa, antes de mais nada, reconhecer sua condição. A sensação de apatia, de preguiça, de tédio são constantes, de que nada vai dar certo, de que nada funciona. Isso pode agravar e tornar você infrutífero, tanto física como espiritualmente, nos seus afazeres diários. Eu vou orar para quê? Orar não adianta? Eu vou trabalhar para quê? Não funciona. Eu vou abrir um negócio para quê? Quem que vai comprar o meu produto? Você consegue entender isso, irmão? E as coisas estão difíceis. E aí você precisa parar de ouvir gente também desanimada e pessimista. Não é? Tem uma historinha aqui que eu já contei algum tempo atrás, que tinha um senhor que ele mandou o filho dele estudar.
fora, fazer faculdade. E então ele abriu uma barraca de cachorro-quente na beira da rodovia. E aí os carros paravam para comer um cachorro-quente, tomar um refrigerante, e começou a aumentar o negócio. Muita gente, muito movimento, o cachorro-quente dele era muito bom, era muito bem feito, muito gostoso. E aí aumentou, os clientes aumentou, ele ampliou o negócio dele e tal. Só que aonde que ele morava não pegava internet, não pegava rádio, não pegava televisão, era um lugar bem assim, sem sinal de nada. E aí ele vendia, fazia um cachorro-quente de primeira qualidade, tal. 5 anos depois, o filho dele volta, o negócio tinha crescido, tal, e ele vendendo cachorro-quente, fazendo cachorro-quente com qualidade, um estoque de pão, de salsicha e tal, e o filho dele olhou e falou assim: pai, você está louco? Onde já se viu isso? Você não viu que o mundo está em crise? O mundo está em crise, você não pode ter essas salsichas aí no freezer, tem que comprar menos. Outra coisa, o teu sanduíche, o teu cachorro-quente é muito bom, você precisa diminuir o recheio, você precisa economizar, porque o mundo está em crise, 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 o mundo está em crise. E aí o pai falou assim: bom, meu filho fez faculdade, ele sabe o que ele está falando. Morou na cidade grande, então parou de comprar, parou de fazer coisa com qualidade. Aí caiu a qualidade do cachorro-quente, foi caindo tudo, aí foi diminuindo a clientela. E aí ele começou a dizer: nossa, o mundo está em crise mesmo, meu filho tem razão. E aí ele entrou em crise, e até que ele faliu, fechou. Nossa, o mundo está em crise. E agora, por um ano, tem uma outra história de uma corrida de sapos. E tinha uma corrida de sapo e tinha que subir uma montanha bem grande. E os sapos correndo. E todo mundo correndo, e ali nada dava muito certo. E o pessoal dizia: ninguém vai conseguir, é muito difícil subir ali. E um sapinho estava lá, e um foi desistindo, foram desistindo. Mas sobrou um sapinho. E o sapinho, e o pessoal: você não vai dar conta. E o pessoal gritava, e o pessoal, os outros sapos: você não vai dar conta, ninguém conseguiu, você não vai conseguir. Mas ele foi, com a língua de fora, mas chegou no topo e venceu. E aí então todo mundo impressionado, porque todo mundo gritando: não vai conseguir, não vai dar certo. E aí quando chega, ele ganhou tal, e aí foram entrevistar o sapinho, e falou: como é que você conseguiu com todo mundo contra você? Ele não respondeu, aí descobriram que o sapo era surdo. Por isso que ele venceu. Como ele não estava ouvindo ninguém falando nada na cabeça dele, ele foi. Porque ele foi no que ele acreditava. Queridos, nós somos filhos de Deus. Jesus venceu por nós. Por isso que Jesus disse: tenham bom ânimo. Eu venci e vocês venceram também. Não é vocês vencerão o futuro. É eu venci, vocês venceram. A minha vitória é a tua vitória. A minha conquista é a tua conquista. Eu já fiz. Creia nisso, tem de bom ânimo, porque, meu irmão, eu não tenho que lutar, Jesus lutou por mim, eu não tenho que vencer, Ele venceu por mim, amém, queridos? Aleluia! Senão isso vai se agravar. Então, no nível emocional, você poderá sentir esgotamento, ansiedade, tristeza, procrastinação, depressão. Fisicamente, você pode estar num problema orgânico. Então você pode ter um problema orgânico, como pode ter um problema emocional. Então eu preciso agora, primeiro, colocar em Cristo. Se é um problema orgânico, o Espírito Santo revelou, o que eu vou fazer? Eu vou me medicar. Não tem problema nenhum com isso. Pedir para Jesus curar o meu corpo. Entende isso, irmãos? Jesus pode fazer isso? Claro que pode. Eu me lembro que teve uma época que eu estava sentindo uns negócios assim. Eu estava falando: Deus, não tem lógica eu sentir isso. E aí o Espírito Santo falou comigo. Fui para a internet, pesquisei. Fui no médico e falei: doutor, eu quero o exame assim. Ele falou: imagina, você é muito novo. Você não vou pedir esse exame, porque você é muito novo, você não tem isso aí. Eu falei: doutor, eu quero o exame. Ele falou: você é novo, não é para a sua idade. Você tem 40 anos na época, eu tinha 40. Isso é para quem tem mais de 60.
Falei, doutor, eu estou desanimadão, eu estou precisando, faz o exame aí. Não, custa fazer o exame, pelo amor de Deus. Aí eu falei com ele firme. Tá bom. Pedi o exame e ele ficou horrorizado. Do jeitinho que o Espírito Santo tinha me dito, estava acontecendo. Ok. Tomei o remedinho, resolvi o problema. Pastor, o Espírito Santo não podia ter curado? Podia, mas ele resolveu falar desse jeito. Cada um faz o que quer. A pastora Iraci, lá de Brasilândia, agora ela estava dizendo que a irmã, a mãe, não me lembro agora, na época, estava com um problema sério. E aí disse que ela estava orando, o Espírito Santo falou o nome de uma composição química. Disse que procurou uma amiga farmacêutica. E falou, existe isso? Ela falou, existe, mas é uma coisa rara, tal. Ela falou, onde que eu acho isso? Conseguiu. O Espírito Santo falou para agora, manda tomar isso. Eu não lembro agora se era mãe ou se era irmã. Estava de cama já há mais de semanas. Ela tomou aquele composição. No outro dia acordou, já levantou e foi tomar café. Então o Espírito Santo pode nos curar, como ele pode revelar alguma coisa, irmãos. É simples assim. A Bíblia diz que as plantas são para a cura das nações. Entende isso ou não? Então eu preciso descobrir. Então eu posso também descobrir se eu tenho uma alteração hormonal, uma deficiência de vitamina, ou apenas algo emocional que eu vou ter que resolver. Então isso, eu preciso, então eu já sei qual é a causa, ou o médico descobriu, ou o Espírito Santo me revelou, então amém. Primeira coisa. Segunda coisa é, avalie quais são as causas do teu desânimo. Esse é um passo importante, a sua autoanálise. Reconheça a origem e os sinais e decida pôr fim no desânimo urgentemente. Então, quando desconhecemos as ações, fica difícil atacar a raiz do problema. Então, procure descobrir qual é a razão do teu desânimo. Por que você está tão desanimado? O que aconteceu? Ah, é que eu tentei fazer isso, não deu certo, tentei fazer aquilo, não deu certo, tentei fazer aquilo. Então, para mim nada dá certo, para mim nada funciona. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Irmão, você sabe que uma coisa que as pessoas têm muito hoje chama-se rejeição? As pessoas se sentem rejeitadas. Eu sou rejeitado porque eu sou preto, eu sou rejeitado porque eu sou gordo, eu sou rejeitado porque eu sou branco, eu sou rejeitado porque eu sou pobre, eu sou rejeitado porque eu sou mulher, eu sou rejeitado porque eu sou homem, eu sou rejeitado porque eu sou gay, eu sou rejeitado porque eu sou isso, porque eu sou... Irmãos, as pessoas uma rejeição, e o duro que é algo que está nelas, não é no outro. Só que se eu me sinto rejeitado, eu acho que todo mundo me rejeita. Por isso que existe essa palhaçada hoje toda aí de movimento disso e movimento daquilo. Parece que está todo mundo brigando com todo mundo, né? E porque estão matando os gays, estão matando os travestis, estão matando os pretos, mas estão matando os brancos também, irmãos. É um perigo. É um perigo que você está vivo. Só que hoje existem narrativas e as pessoas estão recebendo isso para si, são rejeições. E isso traz desânimo. Eu disse isso numa mensagem outro dia aqui, e outro dia conversando com um cliente sobre isso, ele até falou a verdade, eu não tinha pensado nisso. Nessas segregações, o problema é o seguinte, é o que você ouve. Por exemplo, nasce um japonesinho. O que as pessoas dizem? Olha, japonês. Japonês é inteligente. Japonês, dá certo na vida. Japonês, E aí aquela criança cresce dizendo, você é japonês, você é inteligente, você vai fazer isso, você vai ser aquilo, você vai... E ele cresce ouvindo aquilo. Mas aí nasce um moreninho. Moreninho pode falar, né? Um negrinho, então. Sabe o que as pessoas fazem? Tadinho, ele é preto. Vai sofrer na vida. Vai ter preconceito.
as pessoas não vão gostar dele, vai ter dificuldade na escola, vai ser rejeitado porque a sociedade não sei o quê. E aí ele cresce ouvindo que ele não vai ser ninguém, que ele não vai ser nada, que ele é cheio de preconceito. E aí enfia um preconceito na criança. E aí quando ela cresce, ela acha que ninguém gosta dela. Isso porque falaram para ela de pequenininho. Pega o pretinho e fala assim, nasceu pretinho, inteligente, vai ser rico, vai ser próspero. Ele vai crescer crendo nisso, irmãos. Um dia eu vi uma entrevista, eu não lembro o nome do homem, mas ele é o rei da sucata aí. Ele é um senhor moreno, nasceu na favela. E eu gostei que ele falou para o rapaz assim, entrevistador, eu nasci rico. Eu só não tinha dinheiro, mas eu nasci rico. Irmãos. Achei fantástica essa frase. Eu nasci rico, só não tinha dinheiro. Minha casa era de chão batido, mas limpinha. A minha mãe varria a casa. Era de madeira, mas arrumadinha. Cama limpa, roupa limpa. Com 8 anos eu comecei a trabalhar. Fiquei feliz porque eu podia comprar o café da manhã para minha família, porque antes a gente não tinha café da manhã. Hoje o cara é muito rico, irmãos, é um dos milionários do Brasil. Que nasceu na favela, preto, mas não aceitou a condição que colocaram para ele. É isso que eu estou dizendo, mudar a mentalidade, queridos. Amém? Eu desanimo porque para de ficar acreditando na voz do capeta. Você é vencedor, porque Cristo fez você vencer. Não importa onde você mora, não importa a cor da sua pele, não importa a sua raça, o que importa é que você tem Jesus na tua vida, e Jesus é quem faz a diferença na tua vida. Se você é gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, azul, não importa. Você anda de ônibus, você anda de carro, você precisa crer em Cristo Jesus. Então, avalie a causa do teu desânimo. Terceiro, identifique essas causas. Ataque-as com as armas que Deus te deu. A Bíblia diz, a Bíblia provê resposta para cada uma das possíveis causas de desânimo. A Bíblia tem solução para tudo. Por exemplo, falta de motivação. Colossenses 3, 23 e 24. Quando você está desmotivado, faça como se fosse para Deus. Olha o que a Bíblia diz. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então você vai fazer o salgadinho, faça como se fosse para o Senhor. Vai fazer bolo, faça como se fosse para o Senhor. Vai fazer roupa, faça como se fosse para o Senhor. Vai fazer bota, faça como se fosse para o Senhor. Meu irmão, o que você for fazer, faça como se fosse para Deus. Porque Ele é o recompensador. É Ele quem te abençoa. Amém? Meu Deus, outra questão, problema financeiro. Você já sabe administrar o seu dinheiro, confie na provisão de Deus. Filipenses 4,19. Olha o que vai dizer. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então eu tenho as minhas necessidades supridas em Cristo, então não vou entrar em desânimo por estar com problema financeiro, eu vou crer na provisão de Deus, amém? Falta de descanso, não tem tempo para descansar, e quando eu deito para descansar, não descanso, eu não consigo dormir, e etc, insônia. Não se esqueça de descansar, que o descansar é bíblico, queridos. O próprio Deus deu o exemplo. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de orar, como na colheita, de arar, como na colheita. Trabalhe 6 dias, descanse no 7º. Pastor, então quer dizer, ninguém está falando de guardar sábado aqui, irmãos, eu estou falando que você tem que descansar. Se o teu 7º dia, se você trabalha de domingo a sexta, se você trabalha de sábado não importa o dia que você vai descansar, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, sábado, se é domingo, descanse, que você precisa descansar. Precisa descansar. Deus mandou você descansar. Amém ou não? Tire um dia
para ficar cheio de nada para fazer. Ué. Meu Deus, sabe que dia que você vai falar? Hoje eu vou acordar às 10. E aí você acorda às 10 para 6, igual todo dia. Você já acostumou, né? O corpo acostuma. Mas aí você pega, vai chupar um sorvete. Às vezes o desânimo é falta de fé. A fé vem pelo ouvir, ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Vocês viram que estamos dando armas bíblicas para você vencer o desânimo, ok? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então eu vou ouvir a palavra, você está aqui hoje ouvindo a palavra, te dá fé, amanhã você vai ler a Bíblia, te dá fé, amanhã você vai ouvir. Você está entendendo, queridos? Eu preciso me alimentar da palavra de Deus todos os dias. Assim como você precisa tomar café da manhã, almoçar e jantar, ou tomar café da tarde e jantar, e de repente ainda comer mais alguma coisa à noite, você precisa de se alimentar da palavra de Deus. Amém, Jesus? Ah, meu desânimo é preguiça. A Bíblia adverte-nos que isso é um problema. Provérbios 6, 6. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Vai mais um. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando a sua soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Pastor, mas você não acabou de falar agora que tem que descansar? Meu irmão, descansar não é ficar deitado eternamente em berço esplêndido. É por isso que Salomão, o sábio, está dizendo: venha aprender com a formiga preguiçosa. Porque ela é sábia, ela aprende, ela guarda, na época de guardar, ela faz provisão para quando ela não puder, na época do frio, por exemplo. É tremendo isso. Ah, meu problema é insegurança. Confie em Deus, traz firme segurança no coração. Naum 1,7. Naum 1,7. Irmãos, veja bem, eu disse isso no domingo passado. Tem pessoas que elas são tão inseguras, são tão incrédulas, são tão pessimistas, que se ganharem na loteria, ainda assim elas vão reclamar e entrar em depressão e desânimo. Porque vai dizer: oh meu Deus, agora vão querer me roubar, agora vão querer me sequestrar. Ela não consegue ver nada bom em nada. Então, insegurança. O Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Eu nem sabia que tinha Naum na Bíblia, né? O Senhor é bom, irmão. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Quando vem um tempo de angústia, porque isso vem. A nossa vida, ela tem ciclos, amém ou não? Mas se refugie no Senhor. Talvez você tenha pouca produtividade. Deixe a inatividade e faça tudo o que Deus lhe permite fazer. Eclesiastes 9:7. Eclesiastes 9:7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Alegre-se no que Deus te deu. Amém ou não? Irmãos, alegre. Você deve ter ouvido aqui. Irmãos, presta atenção, hein? Daqui um pouco você vai. Chega aqui no culto. Paz. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas uma cultura agrícola. Eles fabricavam vinho. Um pouquinho. Alegre-se
do que você produziu. Amém, amados? É isso que a Bíblia está dizendo, tá bom? Então produza. Desperdiçar tempo, tudo isso que eu estou falando traz desânimo, tá? Então precisamos aproveitar o tempo de forma diligente, ou numa linguagem mais atual, né, inteligente. Veja Efésios 5, 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, loucos, irresponsáveis, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Meu irmão, você precisa aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Você precisa estar pronto para as oportunidades que Deus te dá. Ah, nada acontece. Mas quando acontece, você não está pronto. Quando acontece, você não está preparado. E aí a culpa não é de Deus, a culpa não é só sua. Prepare-se. Amém ou não? Prepare-se. Ou tenha ânimo, tenha coragem. Uma experiência, meu pai, minha mãe conta, né, que uma vez ele ficou desempregado. Tinha aluguel para pagar, FII para tratar. E aí ele descobriu que uma pastelaria precisava de pasteleiro. E aí ele foi lá. Diz que o dono da pastelaria falou assim: você sabe fazer pastel? Ele falou: sei, nunca tinha feito um pastel na vida. Sei. Meu pai cozinhava muito bem. Aí eu falei: então vamos lá para a cozinha para fazer o teste. Aí ele falou assim: olha, vamos fazer, só que deixa eu falar uma coisa para o senhor. Cada um tem um jeito de fazer o pastel. Então o senhor podia fazer primeiro, para eu ver se o meu jeito é o seu jeito. E o homem não caiu nessa? O homem fez o pastel, ele viu o cara fazer o pastel e fez igual, ficou bom, foi contratado. Meu pai cozinhava muito bem. Mas você ter certeza de quem é, irmãos. Não é aquela história assim: não, eu sei. Determinar, do tipo, se eu ver ele fazer, eu vou fazer igual. Então eu sei, porque eu vejo ele, convenço ele a fazer, eu vejo e faço. Não é? Sirlene aprendeu a costurar quase assim também. Sabe costurar? Sei. Como é que faz? Vamos lá na máquina. Aí, onde que liga o negócio? Irmãos, essa é a questão. Crer em quem Deus fez você. Amém ou não? Outra coisa, queridos. Então não desperdice o seu tempo. Gostei de uma frase que o João me disse ontem. O João falou assim, para mim, para o Henrique, né? Durante o dia eu tenho até evitado o celular. Por quê? Um TikTok que você vai ver, você perde meia hora. Porque você fica vendo. E aí você perde tempo com algumas coisas que não vai te trazer benefício nenhum. E é verdade. Então, não desperdice tempo. Outra coisa, irmãos, importante: falta de oração e falta de gratidão. Desenvolva a comunhão diária com Deus. Desenvolva a comunhão diária com Deus. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Algumas traduções vai dizer: orai sem cessar. Orai continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orem. Eu não tenho tempo, irmãos, desculpa, isso é mentira nossa. Que a gente não tem tempo, é mentira. Temos tempo. Temos tempo. Então, eu não tenho tempo. Então, em vez de você ficar vendo notícia de fofoca no celular, ora. Arrume o tempo aí. Então, falta de oração, falta de gratidão nos desanima. Eu estou desanimadão.
né? Então você precisa crer nisso, tomar posse disso. Então Deus me fez para vencer. Queridos, Deus fez eu e você para vencer. Ponto. Ah, mais um dia alguém desfez de mim. Problema de quem desfez de mim. Ah, mas ninguém acredita em mim. Problema de quem não acredita em mim. Primeira coisa, você precisa acreditar. Segundo, Deus já acreditou em você. Não é que Deus vai acreditar, Ele já acreditou que Ele enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Ele enviou Jesus Cristo para perdoar os seus pecados. Ele enviou Jesus Cristo e te justificou em Cristo. O sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Toda a tua desgraça, toda a tua miséria, toda a tua maldição, todo o teu pecado, toda a tua enfermidade, Cristo já levou na cruz do Calvário, meu irmão. E Ele disse, eu venci, e vocês venceram também. Eu venci, vocês estão na mesma condição que eu. Eu estou assentado à direita do Pai, vocês estão assentados à direita do Pai comigo. Queridos, a questão agora é o seguinte: eu vou fazer o jejum de Daniel para que eu oro, e aí o anjo, Deus manda o anjo para atravessar os demônios, porque Daniel, irmão, presta atenção, em Cristo Jesus, Velho Testamento isso aconteceu, não estou dizendo que não, só que a Bíblia diz que agora em Cristo Jesus nós estamos assentados nas regiões. Então a minha oração agora, fica de pé que você é grandão, isso é um grande homem de Deus, né? Vem cá que você aparecer ali. Irmãos, a minha oração não é, Deus que está em cima. Não, a minha oração agora, eu estou assentado em Cristo, à direita de Deus. Tá, a direita de Deus é do lado de lá, né? Então eu estou sentado em Cristo, à direita de Deus. Então, por causa de Cristo, agora a minha oração é assim. Vocês entendem? Pai Celestial, é o seguinte. Então agora a minha oração não é aquela oração lá embaixo e Deus lá em cima, com um chicote doidinho para me espancar. Não. E aí, por isso que a Bíblia diz que os demônios estão debaixo dos meus pés. Entende isso ou não? Porque por causa de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, eu estou assentado com Cristo, através de Cristo, deixando isso bem claro, principalmente para você que vai ver essa mensagem depois pela internet. Por causa de Cristo, em Cristo, através de Cristo, eu estou assentado à direita de Deus. Então agora, quando eu falo com Deus, eu falo através de Cristo, que é o meu intercessor. Entende isso? Então agora eu falo com Deus aqui, com meu Pai. Não tem que passar capeta, porque não tem capeta aqui. Eles estão debaixo dos meus pés. E aí eles mentem para mim. Obrigado. Aí o diabo mente para mim, irmãos. Pastor, mas lá em Apocalipse está escrito que o diabo visita Deus de vez em quando, entra na fila. Irmãos, dá uma mensagem para outro dia. Mas ele fazia isso porque Adão tinha dado autoridade para ele. Então, como ele tinha autoridade de Adão, ele se apresentava diante de Deus. Só que tem um detalhe agora. Cristo veio, destronou Satanás e devolveu a autoridade a Adão. O diabo não tem mais autoridade para chegar diante de Deus para falar de ninguém. Nem de você. Vem ou não? Consegue entender isso? Isso te anima? Porque tem uns que já vão orar desanimado. Meu Deus, a minha vida não tem sentido, Senhor. Como eu sofro, meu Pai, tira desse sofrimento. É muito capeta, é muito demônio, é muito. E aí Deus olha para ele e fala assim: e aí? O que ele está falando? Se você já deu para ele vencer a vitória, se você já tem a vitória, irmãos, nós temos a vitória de Cristo, nós temos a saúde divina. Nós só não cremos nisso, mas nós temos.
E o dia que você passar a crer de fato e de verdade com o teu coração, isso se torna uma realidade. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter fé de uma criança. Porque a criança, irmãos, se você prometer para ela, você tem que cumprir porque ela acredita no que você diz. Ela tem certeza de que você diz. Então, nunca prometa para uma criança que você não pretende cumprir. Eu estava conversando com a pai e falei assim, olha, nunca fala para o Lucas, eu vou te bater se você não vai bater. Porque o dia que você falar que você vai bater nele, você tem que bater nele. Por isso que eu nunca digo isso, porque eu nunca vou fazer mesmo. Não tem coragem. Mas se disser, cumpra. Você falou que vai dar uma bicicleta. Então dê. Nem que for usada. Agora você vai ter que dar. Porque quando você promete e não cumpre, sabe o que vai acontecer? Você vai estar criando um adulto desesperançado e incrédulo. Se o meu pai promete e não cumpre, Deus é pai e ele também não cumpre. Por isso que está cheio de pessoas incrédulas. Sabiam disso? Por isso que está cheio de pessoas desanimadas, porque não conseguem crer em Deus. Por isso que as pessoas não têm prazer em orar, porque Deus não responde oração. Para que eu vou orar? Mas é porque nos ensinaram a ser incrédulos. Queridos, eu vou crer na palavra de Deus. Eu vou me animar em Deus. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. A alegria do Senhor é a minha força. Amém ou não? Eu preciso equilibrar as minhas emoções em Cristo Jesus. Eu vou dar uma pulada aqui. O Espírito Santo mandou. Eu ia parar, mas mandou ir no último tópico aqui. Você precisa ter emoções equilibradas. O cristão tem que ter emoções tratadas por Deus. A falta de equilíbrio emocional também pode gerar desânimo e tristeza. Perturbações emotivas começam a gerar sentimentos de apatia, de medo, de inveja, de ressentimento, de sofrimento, de depressão. Ah, por que o Júnior é abençoado e eu não sou? Por que o irmão tem e eu não tenho? Para mim não dá certo, tudo dá certo para os outros. Para quem não sabe que a apatia é aquela pessoa que você olha para a cara dela e você não sabe se ela está viva ou se ela está morta. Sabe? Está feliz, irmão? Você está alegre? Estou. Você ganhou na loteria? Oba, que legal. Estou tão feliz. Você ganhou um carro de presente? Uau. Poxa vida. Isso alegra o meu coração. Você que deu o carro, dá vontade de pegar a chave e levar embora, não dá? Apatia. Né? Então, todas as emoções negativas causam danos à saúde emocional e à saúde física. Meu irmão, as tuas emoções trazem doença para o teu físico. São chamadas de doenças psicossomáticas. É aquela doença que você vai no médico e não dá no exame. Por que não dá no exame? Porque não é física, é emocional. Quando não é demônio, claro. Porque demônio também não dá nos exames. Então, todas as emoções negativas causam danos à sua saúde emocional e física, que precisam ser removidas da sua vida. Como que eu faço isso? Primeiro, reconheça que Deus é a sua fonte de ânimo e contentamento. Deus é a minha fonte de ânimo e contentamento. Eu me alegro no Senhor. Salmista Davi, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus e nele somente espera.
2, ouça a palavra de Deus e obedeça. Cumpra, faça. Lucas 11, 28. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Quem ouve a palavra de Deus e obedece é o que, irmãos? Feliz. Olha o bico para você absorver isso. Feliz. Por que é feliz? Porque a palavra de Deus se cumpre, Deus não nos decepciona. Amém ou não? 3. Não se isole, meu irmão. A companhia das pessoas que amamos é importante. É importante você estar em família, é importante você estar no grupo familiar, é importante você estar na igreja. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. É outro texto bíblico que vai dizer que é melhor ter um amigo perto do que um parente longe. Viu? Então não se isole. Eu estou triste, então vou para o grupo familiar porque eu estou triste. Eu estou triste, vou na igreja porque eu estou triste. Eu vou tomar um café lá na casa do Junião porque eu estou triste. Vou lá na Elaine comer um salgadinho porque eu estou triste. Não se isole. Amém ou não? Bom, grupo familiar, você que não frequenta, meu Deus do céu. Está na hora, hein? Como é que eu faço, pastor? Faça a integração. Já fiz. Então procure Elaine e o Carlos também. Tanto para a integração quanto para o grupo familiar. 4. Deixe de ser apático ou ansioso. Deus cuida de você. Filipenses 4, 6. E depois nós vamos ler algumas coisas, bastante aí, tá? Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, sejam gratos, apresentem os seus pedidos a Deus. Então não andem ansiosos por coisa, ai meu Deus, amanhã, ai meu Deus, amanhã, ai meu Deus, depois de amanhã, ai meu Deus, o mês que vem. Então, deixe de estar apático. Apático, como eu disse, é tanto faz a água correr para cima como correr para baixo. Ou ansioso. 5. Alegre-se. Filipenses 4, 4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, novamente eu digo, alegrem-se. Aonde que eu alegro, irmãos? No Senhor. As pessoas estão procurando alegria onde não tem. Preciso de alegria, então vou para o rodeio. Não estou dizendo que é pecado ir no rodeio. Eu estou dizendo que aquela alegria ali é passageira. Acabou o rodeio, se bobear, você entra em depressão. Festa. Bom, eu gosto de festa. Mas eu sou alegre independente da festa. Eu sou alegre independente do rodeio, independente de qualquer coisa. Eu sou alegre porque Jesus está na minha vida. Amém ou não? Queridos, pratique o perdão. Perdoe. Oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm. Porque se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celestial não perdoa. Mateus 6. Saiba gerir a sua ira ou insatisfação. Saiba gerenciar isso, irmãos. O que eu disse no começo. Você precisa aprender a lidar com insatisfação, com ira, com frustração. Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, Jesus está dizendo o seguinte, se quando vocês ficarem, pressupõe que você vai ficar, certo ou não? Quando você ficar, tem dia que você fica com a macaca, com o macaco, sei lá com quem, você fica bravo. Então, quando vocês ficarem irados, bravos, nervosos, irritados, etc., não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha.
Se acalme, meu irmão. Respira. Eu já fiz oração assim. Senhor, eu estou tão bravo que eu não quero nem falar para o Senhor que eu estou pensando, embora o Senhor sabe o que eu estou pensando. Mas traga a paz ao meu coração. Encontre o seu propósito como pessoa e dedique-se a isso para a glória de Deus. Deus me deu um propósito. Qual é? O meu propósito é para servir a Deus. O meu propósito é para manifestar a glória de Deus. O meu propósito é para manifestar Cristo na terra. E por último, alegrem-se sempre. Nós lemos agora. Tem um corinho bem antigo que diz: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Viu que a letra é só isso, mas é bonitinho. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Eu não sei se tem mais alguma coisa, eu só lembro disso também. Mas, irmãos, é isso aí. Então é assim que você vence o desânimo. Então durma bem. Você precisa dormir, irmão, dorme. Pastor, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque você está ansioso, ansiosa. Dorme. Mas amanhã sabe que eu não consigo dormir porque eu fico pensando que amanhã eu tenho que levantar cedo. Meu irmão, tem um negócio chamado despertador. Confia nele. Pastor, e se eu não escutar? Irmãos, faz igual eu, põe 3 celulares para despertar. Aí você dorme. Pastor, eu preciso pagar minhas contas. Quando eu tenho conta para pagar, eu não durmo. Irmão, quando eu tenho conta para pagar, é aí que eu durmo. A conta é para pagar amanhã. Amanhã eu vejo o que eu faço. Hoje eu vou dormir. E aí eu vou pensar melhor. Descansa no Senhor Jesus. Amém? Descansa em Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Agora você vai falar para Jesus o que te deixa nessa aflição toda. O que te deixa triste, abatido, angustiado, derrotado, deprimido. Tem um hino que eu acho legal. Eu até gosto de cantar ele. Ele é do Voz da Verdade, que ele diz assim: talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em tuas veias corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. E aí vem a boa notícia. Jesus, Ele é a tua sorte. Jesus, Ele livra-te da morte. Jesus, Ele é o resolve tudo. Jesus, para isso veio ao mundo. Jesus, Ele tem uma saída. Jesus, é a vida, é a vida. Jesus, queridos, curva a tua cabeça. Talvez você está esperando uma paz, ou procurando uma paz. Mas Jesus é o príncipe da paz.
Talvez você está procurando uma luz no fim do túnel, mas Jesus é a luz do mundo. Então talvez você está desanimado por não encontrar a luz. Talvez você está desanimado por não encontrar a paz. Talvez você está desanimado por não prosperar. Talvez você está desanimado por tantas coisas. E talvez você está procurando todas as coisas, mas Jesus diz: uma só é necessária. É você estar descansando em Jesus Cristo. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegre-se e regozije-se nele. Talvez você tenha vivido uma vida tão complicada, mas Jesus te convida hoje a entrar no descanso dele. Jesus te convida hoje a conhecer a paz dele. E ele diz que a paz dele excede todo o entendimento. Ninguém vai entender. Mas você vai viver no meio da crise, no meio da dificuldade. Você terá paz. Abra o teu coração e deixe a paz de Jesus entrar.